Rodrigo, antes de tudo, eu acho que é muito importante dizer que aeroporto é um local que muito bacana, mas é desconfortável, ele é barulhento, ele não te dá privacidade e até problemas de segurança, inclusive, tá? Qual é a boa imagem que você pode, normalmente você tem no aeroporto, é porque você está viajando, você está, sabe, saindo de um ambiente, indo para outro ambiente, e, e ele te gera também algumas coisas interessantes, por exemplo, de repente o primeiro beijo, a primeira viagem, e isso é o que marca o negócio aeroporto. Mas ele é um ambiente, eu diria até insalubre, muitas das ocasiões. O advento da sala VIP realmente é uma coisa que começa a mudar a dinâmica nesse sentido, porque o que era o aeroporto antes? Era um aeródromo e poltronas duras para você esperar o seu avião. Com o advento das salas VIPs, né, você passou a ter um ambiente bacana que você pode sentar, descansar, tem uma TV, tem um bom sofá, tem uma alimentação, só que esse equipamento começou a superlotar, porque no primeiro momento, eh esse benefício, vamos falar assim, ele era distribuído para poucos. E hoje isso disseminou de uma forma tal que tem vários cartões que dão hoje já tem esse benefício, que é exatamente o Priority Pass ou Lounge Key. O que ocorre é que essas salas VIP, pelo fato de você poder usufruir, desse benefício, as pessoas começam a ir, e ela fica extremamente tumultuada. Você chega a pegar fila para entrar, né? Tanto que, já existe algumas salas VIPs no mundo e quiçá se já algumas aqui no Brasil, você agora vai ter que fazer reserva antecipada para poder ter espaço naquele horário e cumprir o horário que eles estão pedindo, que aí você só pode ficar 3 horas lá dentro, depois você sai e uma outra pessoa assume seu lugar, né. Como aeroporto, ele é um ambiente em que você trabalha com pico e vale, então você tem uma concentração muito grande antes dos voos saírem, porque é exatamente quando vai todo mundo para o aeroporto, e usa exatamente nesse momento a sala VIP, e depois ela começa a esvaziar. Então, qual é a sacada do Siesta Box? Primeiro é que ele é um ambiente de aproximadamente 5 metros quadrados, com todo o conforto. Então ele tem uma cama de mola, ele tem uma TV de 32 polegadas, ele tem Wi-Fi, ele tem ar-condicionado, né, e tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é a segurança, vamos falar da limpeza em si, tá. Isso é uma coisa que depois eu gostaria de tocar nesse tema, voltar, porque nós estamos hoje aeroporto, porto, são ambientes que, vamos falar, é um hub de doenças para o mundo inteiro. Então o que acontece lá na Europa, para vir de lá para cá, tem que vir dentro de um avião. E quando ele chega dentro do aeroporto, ele aqui começa a disseminar, não só dentro do aeroporto, mas também em grandes aglomerações. Então isso são aprendizados que a gente vai tendo ao longo do tempo. E a gente vai retornar nesse tema. Veja, então, voltando, ah, a sala VIP ela vem amenizar esse problema. E aí nós começamos a entender que, e aí volta ao meu passado, que eu comentei agora há pouco, de greve, problemas meteorológicos, equipamentos com defeito mecânico que de repente atrasa, né? E a malha aérea é um negócio que é muito arrumada. Então, avião no solo é prejuízo. Ele tem que chegar, soltar passageiro, pegar passageiro e ir embora. Quanto menor tempo em solo, melhor para a companhia, melhor para o aeroporto, melhor para todo mundo, inclusive o passageiro. Então é um jogo ganha-ganha. A Cesta Box ela vem exatamente para pegar essa lacuna de pessoas que estão em conexão ou chegam muito mais cedo no aeroporto e não quer ir para a sala VIP, quer ir para um ambiente privado, com todo o conforto, onde ele pode descansar algumas horas enquanto aguarda seu voo.
Cara, isso tem um valor muito bacana, porque na hora em que você descansa, se você tem uma vida muito estressante, que vive voando de um lado para o outro, e mesmo que você esteja com a sua família, vamos imaginar o seguinte: você é uma mãe que tem um garoto de 4 anos, 5 anos de idade. Tu imagina isso, numa cadeira dura do aeroporto, essa criança correndo, gritando, e você se agora pega ela e coloca dentro de um ambiente onde ela está vendo lá uma TV, de repente com um animado, um desenho animado, ela vai acalmar. Ela vai relaxar. Então, o que que você ganha nisso? Ganha primeiro se você está num nível de estresse muito alto, esse nível de estresse baixa. Você melhora teu raciocínio, tá? E fica mais aberto para conversar com as pessoas, é legal, porque quando você está muito agitado, se alguém de repente toca em você, pode levar choque, né? Leva choque, porque você está irritado, então você de repente pode falar alguma coisa e o outro responde da maneira que você também não queria ouvir, e aí começa. Então, o Siesta Box é muito bacana nisso, né? É um ambiente em que você chega privado, chega, você tem privacidade, você tem conforto, você tem segurança e, além de tudo, você tem uma coisa que é um ambiente sanitizado quase 100%. Por que eu digo isso? Porque é a única empresa do Brasil, e aí eu posso dizer nessa área de micro-hotelaria dentro do aeroporto, que utiliza um negócio chamado lâmpada UV. E isso é um aprendizado exatamente da pandemia. A lâmpada, você faz a limpeza química, limpa todo o ambiente, mas na hora em que a camareira ela está fazendo a arrumação, ela tem que tirar do invólucro de plástico a rouparia e ela tem que assentar isso bem arrumado nas camas. Ora, ela está lá com a mão dela tem micróbios, tem bactéria, tem tudo. Então você já deixou a sua impressão digital acolá. A mesma coisa se eu tocar na parede. Então, a grande diferença, nós temos várias diferenças em relação a vários produtos que existem no mercado, né? Essa é uma delas, é a capacidade de dizer: "Eu estou te entregando um equipamento que ele é quase 100% sanitizado", porque terminou a limpeza química, aí você tem um período de hibernação de mais ou menos 10, 12 minutos, em que a lâmpada UV fica ligada, exatamente para matar todas as bactérias e todos os vírus que estão ali dentro. Porque a lâmpada UV em contato com o oxigênio, ela transforma o que está lá dentro em ozônio. E o ozônio é um excelente sanitizador, ok? Então, isso é um pouquinho do Cesta Box. Sem contar, gente, que é um equipamento que é 100% automatizado. Você não vai encontrar isso absolutamente em nenhum aeroporto do Brasil. Quiçá em aeroportos, talvez, da América Latina, né? Ou quiçá dos Estados Unidos, Europa, né. Hã, toda operação, ela começa dentro de um negócio chamado na homepage do Cesta Box, aonde você decide qual é o aeroporto, a data, a hora e quantas horas pretende ficar na cabine. E eu te devolvo em tempo real disponibilidade e preço. Ora, uma vez que você aceitou o preço, automaticamente você, se tiver cadastrado, já passa direto. Se não está, vai fazer um microcadastro. Por sinal, a partir de dentro de mais alguns dias, esse cadastro ele deve ser um pouco mais longo. Eu até recomendo que as pessoas que pretendem usar o nosso equipamento, que o façam com muita antecedência, porque nós agora seremos obrigados, através de uma portaria do Ministério de Turismo, a preencher uma ficha que é a FNRH, que antes era feita na mão. A Siesta Box já fazia parte dela eletronicamente, só que agora ela vai conter muito mais informações, possivelmente hã, endereço, cidade de origem, cidade de destino e por aí vai. Então, recomendo que façam isso com bastante antecedência para evitar, de última hora, vocês não encontrar espaço, porque são poucas cabines que tem em cada aeroporto. Então, voltando, ah, ela é 100% automatizada, você compra na internet, escolhe aeroporto, escolhe o data, hora, quantidade de horas, hã, faz um cadastro,
e coloca, e aí você faz o teu pagamento. Hoje nós temos o pagamento em Pix ou cartão de crédito. Dentro de mais alguns dias nós vamos estar, inclusive, liberando o pagamento via Livelo, o que significa que você vai poder pagar com pontos Livelo, tá? E ainda tem um outro, que é a possibilidade de, se você tem o benefício do Priority Pass ou Lounge Key, de poder presencialmente, porque é a regra deles, eu não posso quebrar, de fazer a reserva em locos. Tem disponibilidade? Tem, ok. Então você vai e utiliza a cabine. No entanto, eu quero aqui fazer um spoiler muito importante, que a partir da próxima semana nós vamos estar lançando um produto com a Priority Pass Lounge Key. Nós vamos fazer primeiro um MVP em Campinas, que vai ser o primeiro, vamos falar, microtelaria, tá? Dentro do aeroporto, a fazer pré-reserva. O que significa isso? É a possibilidade de você, que é associado do Priority Pass ou Lounge Key, acessar o site da Priority Pass, se loga, procura lá as cabines Cesta Box. No primeiro momento vai ser a cabine de Viracopos, e aí vai abrir lá um ambiente para você fazer a sua pré-reserva. Ela vai pedir algumas informações. Essas informações, quando é preenchida, que você aceita as condições que são do sistema lá da Priority Pass, essa informação vem diretamente para a gente e você já fica com sua reserva garantida, que ao chegar no ambiente, basta falar com a nossa camareira, a nossa recepcionista, e ela vai simplesmente ativar. Você vai ter que fazer os outros procedimentos, que é passar o cartão do benefício e ativar a sua reserva. Então isso vai ser um ganho muito legal também para os clientes da Priority Pass Lounge Key, com a Siesta Box. Então, nós temos aí, olha gente, 4 formas de pagamento.